Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade, ao conteúdo anterior sobre cubos, Na aula anterior nós falamos sobre cubo da soma e na aula de hoje nós vamos falar sobre cubo da diferença. Ok? Então vamos lá? Nessa atividade nós temos aqui um cubo da diferença de dois termos. Nós vamos seguir as mesmas regras de cubo da soma, ok? O que diz o cubo da soma? Inicialmente você vai fazer as transformações convenientes aqui, transformando esse cubo numa propriedade da potência de mesma base. Como assim, professor? Eu vou estar desmembrando esses valores em valores menores, Que aí eu vou estar utilizando a propriedade da potência de mesma base, que vai me possibilitar eu fazer o cálculo, ok? Aqui eu tenho um cubo, eu desmembrei em duas partes, Utilizando a propriedade da potência de mesma base. Fiquei com o mesmo valor, só que um valor que foi desmembrado, mas aqui quer dizer a mesma coisa, ok? Aqui nós temos uma propriedade da potência de mesma base. Se você pegar esta base e somar 1 mais 2, você tem 3. Então eu fiz o inverso, Quando você utiliza essa propriedade da potência de mesma base, aí você desmembra aqui. E aí possibilita o meu cálculo, porque agora eu tenho aqui um quadrado da diferença. E aí eu sei qual é a regra do quadrado da diferença. Então eu vou estar repetindo B menos C. E aí eu vou estar utilizando aqui, quadrado da diferença. O que diz o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro termo, menos, porque é da diferença, menos, 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo e no final mais o quadrado do segundo termo. Essa é a regra. Depois de você utilizar a regra do quadrado da soma, você vai utilizar aqui, a multiplicação, quadrado da soma não, o quadrado da diferença. Nós utilizamos aqui quadrado da diferença. Então, depois de você utilizar o quadrado da diferença, que é o que nós fizemos aqui, nós vamos agora utilizar a multiplicação de polinômios, ok? O que é a multiplicação de polinômios? Na multiplicação de polinômios, você vai pegar o b aqui, e vai multiplicar pelo b ao quadrado, pelo menos 2b vezes c, menos 2b vezes c, e pelo mais c ao quadrado, ok? E agora você vai multiplicar o menos c, aqui, menos c pelo b ao quadrado, pelo menos 2bc e pelo mais c ao quadrado, ok? Vamos lá? Você multiplica sinal, depois número, depois letra, nessa sequência. Então, mais com mais é mais. B vezes B ao quadrado, B ao cubo, B ao cubo, 1 mais 2, 3. Mais, o mais que tem aqui oculto, mais com menos é menos. Aqui você tem um número, E aqui você observa o 1 oculto. Então, primeiro sinal, depois multiplicação de número, depois multiplicação de letras. Sinal já foi. 1 vezes 2 é 2. B vezes B, B ao quadrado, Porque eu somo esse 1 com esse 1 que tem oculto, C. E agora eu vou multiplicar esse com esse, ok? Mais que tem aqui oculto, com mais, dá mais. B vezes C ao quadrado, B
C ao quadrado, né? 1 vezes 1 é 1, eu posso deixar oculto. Agora, eu vou pegar o menos C e multiplicar por todos os três aqui, ó. Menos com mais é menos. C vezes B ao quadrado dá CB ao quadrado. Aí você vai ver o que que tem aqui. Eu tenho CB ao quadrado. Você observando aqui, ó, você tem CB ao quadrado. Você pode colocar CB ao quadrado, CB ao quadrado, ou então você pode colocar B ao quadrado C, né? Como aqui já tem B ao quadrado C, aí você coloca, para ficar bonitinho, você coloca igual. B ao quadrado C. Melhor do que você colocar CB ao quadrado, porque a ordem dos fatores não altera, né? Mas ficou igualzinho, melhor. Facilita. Menos com menos, mais, né? Sinal primeiro, depois número. 1 vezes 2, 2. Agora nós vamos para a letra, observando o que a gente já fez anteriormente. C, ó, com C dá C ao quadrado B. Como foi que eu coloquei aqui? C ao quadrado C, perdão. C ao quadrado B. C ao quadrado B, ó. Eu falei C ao quadrado B, mas aqui tem BC ao quadrado. É a mesma coisa. Aí eu vou colocar igual aqui para ficar bonitinho, né? Eu coloco primeiro B, igual foi feito aqui, ó. B, depois o C ao quadrado. É a mesma coisa, a ordem dos fatores não altera. Porém, para ficar organizadinho, olha você vê como foi que você colocou anteriormente, não custa nada. Menos com mais é menos. 1 vezes 1 que tem aqui oculto é 1, não precisa você colocar. C vezes C ao cubo, como só tem ele mesmo, não precisa estar olhando nada anteriormente. C ao cubo. Certo? Eu fiz a multiplicação, né? Multiplicação de polinômios. Agora, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou agrupar os termos semelhantes e vou reduzir os polinômios. Aqui nós temos polinômios, agora eu vou estar reduzindo. E o que é reduzir? É você pegar os termos que têm a mesma variável e transformar em um só. Vamos lá? Vou subir aqui um pouquinho. B ao cubo, eu tenho algum B ao cubo aqui além desse? Não, então eu vou só repetir. B ao quadrado C. B ao quadrado C, ó, aqui, ó, outro. Então eu vou juntar aqui esse e esse, ó. Menos 2B ao quadrado C menos B ao quadrado C. E agora eu vou trabalhar com outra variável, BC ao quadrado, BC ao quadrado, né? Vou juntar essas duas aqui, eu vou ficar com mais BC ao quadrado mais 2BC ao quadrado. E eu vou repetir isso aqui porque só tem ele. Menos C ao cubo. E agora eu vou estar juntando aqui, ó, B ao cubo, e aqui eu vou juntar esses dois aqui, ó. Menos com menos, você soma e conserva o sinal. Conservar o sinal que eu tenho aqui é menos, né? Sinais iguais, você conserva o sinal, soma e conserva o sinal. Então, 2 e 1, 3. Eu conservei o sinal do menos. Aí só repete a variável, B ao quadrado, C. E aqui eu tenho, ó, 1 e 2, 3. Conserva o sinal, que dá 3, soma e conserva o sinal. Aí você só repete a variável, B, C ao quadrado. E agora eu vou e coloco menos C ao cubo. Pronto. Aqui está a resolução do cálculo, né? Aqui nós temos a resolução desse cálculo aqui, ó, B menos C ao cubo. Utilizando todas as regrinhas, né? Você tem essa aqui como resposta, ok? Até a nossa próxima videoaula.